Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho aqui hoje para darmos continuidade ao nosso trabalho na área de cinemática. No caso aqui em pauta, movimento retilíneo uniforme. Aqui eu trago uma questão clássica, já apareceu em vários vestibulares, aparece em vários livros, uma questão bem interessante que vale a pena sempre ser trabalhada, porque por ser muito recorrente e muito esclarecedora de várias situações que ocorrem no MRU. Vamos lá. Um trem de 200 metros de comprimento, com velocidade constante de 72 km por hora, atravessa um túnel de 300 metros de comprimento. Tá? Então, as condições da questão são essas. O trem tem 200 metros, uma velocidade constante de 72 km por hora, vai atravessar um túnel de 300 metros. E aí vem o comando da questão. Quanto tempo demora essa travessia? Questão clássica, enunciado curto, direto, objetivo, tá? Mas que gera um pouco de confusão para analisar o quanto de fato esse trem vai percorrer para que ele entre totalmente no túnel e saia totalmente do túnel, tá? Com essa velocidade. Velocidade essa que nesse contexto não está compatível, não é verdade? Aqui eu tenho o comprimento do trem em metros, do túnel também em metros, e a velocidade em quilômetros por hora. Tem que ter uma conversão e poder ficar uma situação mais homogênea, tá? Mas, em síntese, a questão é essa. Tudo bem até aí? Bem, aqui eu coloquei uma figura ilustrativa do que está acontecendo no contexto da questão, né? Nas condições colocadas pela questão. Eu tenho um trem aqui no início que ele começa realmente o movimento de entrada no túnel, tá? E aí começa a minha análise, tá? Eu quero saber quanto tempo dura para ele atravessar totalmente o túnel, ou seja, ele entrar totalmente e sair totalmente, tá? Vê se fica mais fácil fazer o seguinte, eu vou já iniciar aqui a minha análise, ele está entrando, eu já vou pensar nele saindo. Ele está indo aqui, no caso, vamos supor, na minha condição aqui, ele está numa horizontal indo para a direita, só para efeito de análise, na direção horizontal da esquerda para a direita, então ele sai aqui. Aqui eu vou colocar, na verdade, justamente o momento em que o túnel acaba e o trem sai totalmente do túnel, tá? Então, olha aqui, ó, tentando colocar as medidas mais próximas do que a realidade desse desenho aqui, tá? Estou botando aqui em pontilhado, que seria a situação que ele iria sair ali, tá? Aqui seria o trem saindo, tá? Então, vamos ver o seguinte, para ficar uma coisa mais palatável aqui. Eu vou escolher um referencial. Vamos escolher, por exemplo, esse ponto daqui. Um ponto lá atrás, no final do trem. Desde o início, que seria essa análise inicial aqui, até o trem sair totalmente do túnel, esse ponto que estava aqui passa a estar aqui. Então, ele vai ter que andar o tamanho do trem mais o tamanho do túnel até sair daqui. Não gostei desse ponto, vou pegar um outro referencial. Vamos pegar esse ponto aqui. Esse daqui, no início do trem. Quando ele acaba de atravessar o túnel totalmente, ele está aqui. Da mesma forma, ele tem que andar o tamanho do túnel mais o tamanho do trem. Ou seja, seja qual for o referencial que você pega aqui, o trem vai ter que andar o seu próprio comprimento e o comprimento do túnel até sair totalmente do túnel, para atravessar totalmente o túnel. Ou seja, nesse referencial aqui, ó, daqui até aqui, ó, eu tenho esse espaço a ser percorrido, ou pelo outro referencial que eu peguei inicialmente, ó, daqui até aqui, ó, ele vai andar. O fato vai ser o tamanho do trem mais o tamanho do túnel, ou o tamanho do túnel mais o tamanho do trem. 200 do trem, 300 do túnel, 200 do trem, 300 do túnel, ele vai ter que andar 500 metros no total. Tudo bem até aí? Bem, aqui, como eu falei antes, a velocidade não está compatível com os valores colocados para o comprimento do trem nem do túnel, que estão expressos em metros, aqui está em km por hora. Fiz a conversão de km por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Então, o carro, o móvel, no caso o trem que anda em 1 hora 72 km, é o mesmo que em 1 segundo anda 20 metros. É a mesma velocidade, a mesma rapidez, só que em referenciais de unidades diferentes, tá? Então, 7,2 km por hora equivale a 20 metros por segundo. O ΔS que multiplica o tamanho do trem mais o tamanho do túnel. Então, são 500 metros. 200 do trem, 300 do túnel, totalizam 500 metros. ΔT é espaço por velocidade, já vimos isso em questões anteriores, que é
Na verdade, é um algebrismo dentro do contexto da velocidade, que é espaço por tempo, tá? 500 por 20, o intervalo de tempo para ele passar, atravessar totalmente o túnel é de 25 segundos. Tudo bem? Bem, essa questão aqui já é um pouquinho mais sofisticada, tem que ter um pouquinho de atenção no que diz respeito aqui à grandeza tempo. Vamos ver aqui. Dois pontos materiais A e B percorrem a mesma trajetória no mesmo sentido, ambos em MRU, ou seja, com velocidades constantes. O móvel A parte no instante t igual a zero com velocidade de 6 metros por segundo. O móvel B parte do mesmo ponto, onde partiu A, 2 segundos depois, com velocidade de 10 metros por segundo. Aí vem o comando da questão. Depois de quanto tempo, após a partida do móvel A, os móveis se encontrarão? Em outras palavras, depois de quanto tempo após a partida do A, o B consegue alcançar o móvel A, tá? Eu disse que tem que ter um certo cuidado com a grandeza tempo, porque, na verdade, o tempo de um não é igual ao tempo do outro. Pelo fato do A ter partido 2 segundos antes do B, ou que o B ter partido 2 segundos depois do A, o tempo de B não é o mesmo tempo do A. E o comando da questão também, claro, que é a partir da partida do A. O instante onde houve encontro a partir do momento que o A entrou em movimento. Ou seja, o meu T inicial sendo zero, a minha análise referencial do tempo é quando houve a partida do A. O A entrou em movimento ali, começou a contagem, com velocidade constante, ali começa o tempo a correr. Então vamos supor, se o A está a 10 segundos em movimento, o B vai estar a 8 segundos, porque o B entrou em movimento 2 segundos mais tarde, 2 segundos depois do A. Se o A está a 20 segundos em movimento, o B vai estar a 18 segundos. Então, sempre o intervalo de tempo em que o B está em movimento é o tempo que o A está em movimento menos 2. E esse vai ser o foco da análise para não errar a questão. Então, o tempo para o A é um tempo T qualquer. O tempo para o B é o tempo do A menos 2 segundos. Então, quando a gente for montar a equação horária de um e de outro, tem que levar em consideração essa situação do B ter entrado apenas 2 segundos depois. Então, o tempo do B é sempre o tempo do A subtraindo-se 2 unidades de tempo, no caso, segundos. Tudo bem até aí? Bem, então vamos lá. Vou fazer a análise do movimento para o móvel A, depois para o móvel B. Móvel A, SA, S inicial de A, V de A vezes tempo de A. Eu estou botando o tempo de A por aquilo que eu falei antes. O tempo de A é um, o tempo do B é outro. O B entra em movimento 2 segundos depois do A. Então ficou que SA igual a S0 de A, de onde partiu o A, mais a velocidade do A, que vale 6 metros por segundo, vezes o T. Eu chamei tempo de A de T. Análise similar para o B. S de B vai ser o S inicial de B, que é o mesmo do A, porque ele fala que eles partem no mesmo ponto, tá? Só que em tempos diferentes, mas no mesmo ponto. Então, o S inicial de B e do A vão ser iguais. V de B e tempo de B. Então, ficou S de B igual a S inicial de B, mais velocidade do B, 10 metros por segundo, vezes o tempo do B é o tempo do A menos 2 segundos. Tudo bem? Até porque, na verdade, analisando, como ele diz aqui já, que o B só entra em movimento 2 segundos depois do A, não tem o menor sentido você botar aqui, por exemplo, tempo igual a 1, tempo igual a 0. Você vai achar um intervalo de tempo aqui negativo. Isso não existe, fisicamente falando. Tá? Então, na verdade, o tempo do B, para entrar em movimento, só pode ser de 2 para frente. Tá legal? Então, essas são as duas funções horárias, a do A e a do B. Só que no momento do encontro, quer dizer, quando o B consegue alcançar o A, eles vão estar na mesma posição naquele momento, não é verdade? Então tem que fazer que as posições sejam iguais. Os S's vão ter que ser iguais, tudo bem? Então vamos ali para o outro quadro para a gente poder fechar essa questão como um todo. Bem, no encontro, a posição do B e do A vão ter que ser iguais. Então peguei a equação do B, SB, 10 mais 10 vezes T menos 2, igual a S inicial do A mais 6T. Só que eu sei que esse S inicial do B e do A são iguais, então posso cancelar isso aqui. É uma soma, posso cancelar, né? Sobrou isso aqui. Eu simplifiquei aqui como é um fator, como é um produto aqui, 6 e 10, posso simplificar por 2. 5 aqui, 3 aqui. Apliquei a distributiva aqui, então fica 5T menos 10 igual a 3T. Isolei o T, que é a minha incógnita, né? Deu 2T igual a 10, T igual a
5 segundos. Ou seja, 5 segundos após o A ter entrado em movimento, o B consegue alcançar o A. Na verdade, em relação ao movimento do B, quando ele entrou em movimento, foram 3 segundos, né? Quer dizer, o B, depois que ele entra em movimento, em 3 segundos ele consegue alcançar o A. Mas o comando da questão foi em relação ao referencial do A. Então, são 5 segundos. Após o A ter entrado em movimento, 5 segundos depois, o B consegue alcançar o A. Tudo bem? Bem, hoje a gente fica por aqui. Um abraço, tudo de bom.